Olá, para você que está chegando agora no canal, eu sou o professor Ronaldo Pontes e aqui tratamos assuntos relacionados à gestão. Se você está gostando dos vídeos, por favor, lembre-se de se inscrever no canal e divulgar os nossos vídeos. Vamos ao vídeo de hoje. Então, quando eu falo em material, mão de obra e custo direto de fabricação, está diretamente relacionado ali ao volume de produção. Agora, o próximo orçamento que a gente vai trabalhar, que é o orçamento das despesas administrativas, eu te pergunto, se eu for produzir 20% a mais ou 20% a menos, vai ter variação significativa aqui? Não. Não. Eu tenho que gastar 20% a mais ou 20% a menos se eu for produzir a mais ou a menos aqui? Não. Não. Tá certo? Não. Gente, então, preste atenção. Ontem, quando eu estava mostrando para vocês todos os tipos de orçamento, naquela série histórica da evolução dos processos orçamentários, 3 orçamentos apareceram dentro daquele crescente ali, que estão diretamente relacionados aos problemas oriundos aqui do orçamento da despesa, que são as famosas gordurinhas. Então, eu falei para vocês, 1960, orçamento base zero. 1980, orçamento baseado em atividade. E 1990, orçamento matricial. Esses 3 tipos de orçamento, eles aparecem exatamente para tentar melhorar essa atrocidade do gestor normalmente querer jogar um pouquinho a mais. Pegar lá o que gastou no ano anterior, meter uma inflação mais uma gordurinha e ver se cola, ver se convence, para ele ficar tranquilo no próximo ano. Então, aqui reside um grande problema. Um grande problema. Gente, vou contar uma experiência para vocês entenderem a importância da análise detalhada dessas despesas. Bom, tem uma disciplina na FGV que chama Fundamentos de Finanças e Métricas em RH. O que essa disciplina trata? Essa disciplina trata do seguinte: ensinar o pessoal do RH a ler um balanço, a ler uma DRE, os indicadores de liquidez, rentabilidade e os indicadores e as métricas de RH, como turnover, absenteísmo e outras métricas de RH. Beleza. Então, com isso, eu acabo tendo contato com muito pessoal de RH. E aí, isso já aconteceu 3 vezes comigo. Presta atenção. Estou eu, calmo e tranquilamente, aqui, e de repente, ou eu recebo um e-mail ou eu recebo uma ligação. Professor, aqui é a fulana de tal, fui sua aluna na FGV, lá na turma tal. Legal, tudo bem, tudo bem. Professor, eu queria ver se eu podia mandar para a gente aqui na empresa um orçamento para um treinamento. Legal, vocês estão precisando de treinamento de quê? Professor, vê aí um programa bacana, pode ser curso, pode ser orçamento, pode ser contabilidade, vê legal aí um treinamento que o senhor tem, vem aqui dar esse treinamento para a empresa. Eu falei, tá legal. Mas só para eu poder customizar o material, fazer um material bacana para a necessidade, quem é esse público-alvo que você está precisando treinar? Só para a gente ver o nível, né, do público e tal. Professor, eu vou montar esse treinamento aqui, vou abrir aqui, vou pegar uns 2 de cada departamento e montar uma turma para o senhor treinar. Sei. Que época do ano é isso? Isso normalmente é final de outubro, início de novembro. E aí ela vira e fala assim, professor, manda para mim a sua disponibilidade, eu quero que esse treinamento seja dado no máximo até o dia 15 de dezembro, tá bom? Sei. Gente, o que é isso? Você sabe o que é isso, né? Você sabe o que é isso, né? Eu te pergunto, você acha que essa empresa está precisando desse treinamento? Tá, não. Está precisando, não. Mas então, para que ela está pedindo? Ela está pedindo porque ela tem uma verba de treinamento lá aprovada no orçamento, está chegando no final do ano, ela ainda não gastou, e para não falar que ela não gastou e ter corte da verba de treinamento pro próximo orçamento, ela vai queimar a verba de treinamento. É isso. É isso, meu filho.
Eu te pergunto, se ela não contrata esse treinamento e não faz esse treinamento, o que aconteceria com o lucro da empresa? O valor que ela pagou nesse treinamento aumentaria o lucro da empresa naquele ano. Mas não vou devolver esse dinheiro, não. Está aprovado, posso gastar, eu vou gastar. E é claro que você deve estar pensando, e aí, pessoal, o que você fez? O que eu fiz? Mandei a proposta, fui lá e dei treinamento, meu filho. Eu tenho as boquinhas aqui para colocar leitinho nas boquinhas das crianças aqui em casa. Ué. Eu tenho que trabalhar, meu filho. Agora, que eu sei que é uma atrocidade, eu sei. Que eu sei que é uma atrocidade, eu sei. Gente, um absurdo. E um absurdo maior foi eu um dia, numa turma da FGV na Barra da Tijuca, eu contando essa experiência minha, exatamente nesse slide aqui, contando essa experiência. Uma aluna virou para mim, professor, isso aí não é nada, eu já fiz pior. Eu falei, por quê? O que você já fez, então? Eu falei, professor, o negócio era o seguinte, como eu tinha uma empresa de treinamento, que ela sempre dava os treinamentos, né, principalmente da área de produção, era ela que dava os treinamentos, e os treinamentos eram treinamentos recorrentes, que sempre tinham que ter. Quando chegava no fim do ano, que estava sobrando verba, para eu não deixar de usar a verba, eu pedi ela para emitir a nota, eu pagava e ela ficava devendo o treinamento e eu poderia usar esse treinamento no ano seguinte. Cara, olha só. Tem cabimento um negócio desse? Vocês já viram alguma coisa dessas acontecer? O que você anda fazendo lá, Anderson? Você anda fazendo essas coisas lá, Anderson. Não, mas a gente percebe assim que parece que às vezes é uma coisa normal que tu vê em alguns lugares e tu não aceita, né? É claro que é uma decisão equivocada. Exatamente. Gente, o orçamento está aqui para a gente pensar tudo isso e não deixar essas coisas acontecerem. Por isso que quando a gente pensa em orçamento matricial, em orçamento base zero, é exatamente para colocar o pessoal para repensar tudo isso. Todos esses gastos, justificar esses gastos. Então, aqui no orçamento da despesa administrativa, o objetivo é determinar o valor previsto para os gastos administrativos. Então, previsão dos gastos dos departamentos, contabilidade, financeiro, jurídico, todas as diretorias e assim por diante, cada departamento dizer ali quanto que ele vai gastar. Então, no mínimo, deve conter os custos básicos do departamento e tentar, no mínimo, pedir para explicar qualquer aumento de verba em relação ao ano anterior. A importância é avaliar a necessidade de todos os gastos dos departamentos. Né? Então, pelo amor dos meus filhinhos, preste atenção nisso aí. Preste atenção nisso aí. Bom, aí vamos para frente. Orçamento de pesquisa e desenvolvimento. No orçamento de pesquisa e desenvolvimento, aí vem, esse aqui é um orçamento de cunho estratégico. O orçamento de pesquisa e desenvolvimento, ele tem um cunho estratégico. Porque toda empresa, né, dependendo do ramo de atuação aí, ela precisa estar sempre desenvolvendo novos produtos para colocar no mercado. Produto tem ciclo de vida. Ele nasce, cresce, gera muito lucro e, com o passar do tempo, né, às vezes com mais ou menos tempo, ele começa a declinar e precisa ser substituído. Né? Então, né, essa área de pesquisa e desenvolvimento é importante. Então, ela faz parte do plano de desembolso de longo prazo. De longo prazo. Então, a função principal é a gente fazer um planejamento de caixa, principalmente planejamento de caixa de curto e longo prazo. A oportunidade da gente avaliar os projetos já aprovados e também fazer uma revisão do plano de pesquisa. Também momento específico para a gente avaliar a eficácia desse grupo de pesquisa. E aí, gente, presta atenção. Dependendo do ramo de atuação, os valores são valores vultuosos. Se você pensar em indústria farmacêutica, né? Se você pensar em outro tipo de indústria, são valores altos. E valores recorrentes, todo ano tem que ter. Senão separa uma linha de pesquisa. E aí um dia eu estava falando isso, estava no interior da Bahia, falando sobre isso, e na sala de aula tinha uma menina que era
trabalhava exatamente na área de pesquisa e desenvolvimento de uma grande empresa de papel e celulose. E ela disse que ela trabalhava fazendo cruzamentos genéticos de plantas de eucalipto. E ela falou, professor, é isso mesmo. No meu caso, quando eu faço cruzamento de dois tipos de eucalipto lá, eu tenho que gerar, no mínimo, 1000 mudas, fazer o plantio dessas 1000 mudas, cuidar disso, esperar crescer, fazer o primeiro corte, fazer a análise da celulose que vai sair desse primeiro corte, fazer um segundo corte, fazer a análise... Ela falou, uma pesquisa de um cruzamento genético de plantas de eucalipto minha é pesquisa para 6 anos. 6 anos. Então, durante 6 anos, ela precisa de recursos para manter essa pesquisa ativa. Então, ela precisa de ter gente lá cuidando dessas 1000 plantas, ela precisa ter gente lá para cortar, ela precisa ter gente no laboratório para fazer análise. Então, é isso aí, né? Então, escolha de projetos a investir. Aí, no caso, a controladoria tem que tomar cuidado com isso aqui, a insensibilidade financeira dos pesquisadores, né? Porque o pesquisador está lá com a cabeça na pesquisa, no que ele vai encontrar, no que ele pode desenvolver, e às vezes vai querer pedir mundos e fundos que às vezes tem que levar em consideração, né, o retorno que esse produto que ele está desenvolvendo pode gerar e se efetivamente se paga, né? Então tem que tomar cuidado. Aí, responsabilidade, então, de preparar é do departamento de pesquisa, seguindo, né, um plano, um cronograma de longo prazo, levando em consideração as pesquisas que já estão em pauta e aquelas que vão entrar no plano de pesquisa. Beleza. Orçamento de pesquisa e desenvolvimento. Aí vem orçamento de marketing. Dentro do orçamento de marketing, tudo bem. Quando a gente fala nos gastos com embarque, expedição, comissão dos vendedores, os gastos internos com salário, telefone, né? Aí esse aí é tranquilo, né? Não tem muito mistério. Mas, quando você entra aqui nas verbas específicas, pergunta para um cara de marketing quanto que ele quer de verba específica para o próximo ano para propaganda e publicidade. Tem algum marqueteiro aqui na sala ou não? Só tem o pessoal de finanças aqui. Tem algum marqueteiro aqui? Não, né? Porque se você perguntar para o marqueteiro, e se você der corda para ele, o que ele vai querer fazer? Ele vai querer 30 segundos no Jornal Nacional, em rede nacional de televisão, em todo o Brasil. É claro que ele vai querer, se ele puder, né? Claro que ele vai querer. Então, é claro, gente, e aqui também, para essa verba específica de propaganda e publicidade, lembra que lá no início da aula de ontem, a gente falou sobre os indicadores de performance, indicadores de resultado de performance? Então, é importantíssimo criar indicadores de retorno dessa verba específica de propaganda e publicidade. Para que você coloque esse marqueteiro focado em aplicar a verba somente naquilo que efetivamente vai gerar retorno. Né? Então, tem algumas empresas que relacionam essa verba específica com o faturamento. Ó, X% do faturamento vai ser a verba específica de propaganda e publicidade. Aí eu só peço a vocês o seguinte, tem problema relacionado com o faturamento? Não, não tem problema. Você só precisa tomar cuidado com o crescimento do faturamento. Com o crescimento do faturamento. Porque eu tenho um cliente aqui, o caso dele é engraçado. É um supermercadista, mas ele tem mais ou menos 37 anos de existência. Mas ele com o sócio dele, começou com um botequim vendendo cachaça. Ele começou com o botequim vendendo cachaça, o pessoal no final do expediente ia lá tomar a cachaçinha, e aí depois fala, eu vou embora que eu tenho que passar ali no mercado para comprar arroz, feijão, fubá, farinha e coisa e tal, para levar para casa. Aí os dois falaram, pô, vamos colocar pelo menos a cesta básica aqui dentro para vender junto com as cachaças aqui, porque o cara vem aqui tomar a cachaça, a cerveja, e aí, em vez dele ir embora rápido, se ele sabe que já tem o arroz, o feijão, o café, o açúcar para levar para casa, ele já fica aqui mais tempo e ainda acaba levando isso aqui. E aí eles começaram ali colocando a cesta básica e depois acabaram virando supermercado. Hoje eles têm mais de 70 lojas. Mais de 70 lojas.
Gente, mas presta atenção. A história aqui do marketing é o seguinte. Então, eles começaram primeiro supermercadinho, supermercado, aí eles montaram o segundo, terceiro, quarto. Quando eles tinham 5 lojas, eles contrataram um diretor de marketing para cuidar só, agora, da parte de marketing, que eles já estavam virando uma rede com 5 supermercados. E aí eles combinaram com esse diretor de marketing que eles iriam lá colocar lá 2% da receita ia ser exclusiva para aquilo. Gente, beleza, tranquilo. O cara sabia que 2% de toda a receita que entrava, ele poderia fazer um investimento lá em propaganda e publicidade. Só que é o seguinte, meu amigo, 2021, o faturamento das 70 e tantas lojas que eles já têm passou de 4 bilhões. Calcula quanto que é 2% de 4 bilhões, imagina o que seria a verba desse marqueteiro se ainda fosse 2%. Então, essa questão de relacionar com o faturamento, você tem que tomar cuidado com o crescimento do faturamento também. Né? Então, bom, dito essas coisas, vamos para frente. Orçamento de investimento. No orçamento de investimento, eu quero aqui também trabalhar com vocês uma questão diferente. Normalmente, no orçamento de investimento, todo mundo só pensa no CAPEX, naquilo que vai ser ativado, naquilo que vai se transformar em ativo imobilizado, máquinas, equipamentos, instalações, né, veículos e tal. Pensa só nisso. Aqui não. Aqui eu estou ampliando um pouquinho o conceito desse orçamento de investimentos, porque eu estou colocando aqui, ó, orçamento de projetos, todos os tipos de projeto, incluindo projetos de investimentos e financiamentos, que serão ativados, virão CAPEX, e outros projetos que serão contabilizados como despesa ou gasto do período, mas que serão tratados como projetos, que têm início, meio e fim, uma entrega definida. Por que eu estou falando isso? Porque, a partir da década de 90, o conhecimento de gerenciamento de projeto cresceu muito. E muitas empresas, dependendo do porte dela, já colocou dentro da sua estrutura organizacional um PMO, né, que é um escritório de gerenciamento de projetos, que gerencia todos os projetos da empresa. Então, se a empresa já tem esse PMO, né, esse escritório de gerenciamento de projeto, esse escritório ele é o responsável por preparar os orçamentos de projetos, de todos os projetos da empresa. Então, se a gente está fazendo o orçamento da empresa como um todo, esse escritório de gerenciamento de projeto tem que subsidiar a controladoria com os orçamentos de cada um dos projetos. Então, fatores a ser considerados. Impacta a lucratividade e rentabilidade de vários exercícios, esses projetos. Valores, às vezes, vultuosos e, normalmente, um projeto depende da análise prévia de investimento, olhando ali TIR, Payback, VPL, né? Fazendo ali análise de investimento. E aí a classificação desses projetos pode ser para manutenção da atividade, aumento da capacidade ou um projeto de mera função social da empresa, mas que será tratado e gerenciado como projeto. Então, responsabilidade de aprovar esses projetos é da diretoria, de apresentar é do PMO e de aprovar é da diretoria. Muito bem. Aí vamos agora voltar, então, para o orçamento de compras. No orçamento de compras, agora, a gente vai prever o volume de compras para o ativo, prever os valores mensais de compra, ver aí a disponibilização dos materiais ao processo produtivo. Isso vai ser a base para o nosso fluxo de caixa, né? E aí a gente vai levar em consideração as políticas, né, de estoque mínimo, de estoque final, e decidindo, então, o que, quanto, quando, de quem comprar e como pagar essas compras. O como pagar essas compras, e definindo ali o volume de compra, né, para o ativo, o volume de compra de matéria-prima e coisa mais, e principalmente já definindo a política de pagamento, é fundamental para a gente poder trabalhar o fluxo de caixa. Então, o departamento de compras prepara isso.
Então, aqui nesse slide, a gente finaliza o que a gente chama, então, de orçamento operacional.